Conversa de classe com Maíra Angelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós vamos falar de um tema que transformou a educação e o acesso ao conhecimento tal qual a gente conhece hoje, o ensino à distância, especificamente aqui no Brasil. E para essa conversa, gente, eu estou aqui com uma pessoa que ela é extraordinária, assim. Não vi a hora, estava doida para fazer essa entrevista com ela, porque eu tenho certeza que ela vai contribuir muito com a gente. É a Solange Correia Leite, ela tem mais de 30 anos de experiência na educação, é pedagoga, psicopedagoga, também atua como professora de pós-graduação e ela é uma referência no uso de tecnologia na educação. E eu já combinei com ela aqui nos bastidores que eu vou começar mandando aí a primeira pergunta. Solange, você é mantenedora de um polo EAD. Eu queria saber como que é a dinâmica pedagógica do seu polo e, principalmente, quais estratégias que você utiliza para garantir o engajamento e o aproveitamento dos estudos. Solange Leite Correia Leite, eu trocando aí a ordem dos nomes, com muita honra, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, você é uma pessoa muito simpática. Bom, você já falou meu currículo, mas eu sempre digo que não importa os diplomas, eu sou uma educadora, né? E sim, sou mantenedora, o meu marido, o meu sobrinho, nós somos mantenedores de um polo EAD, Unip EAD Polo Santo André Centro, município de São Paulo, né? E eu digo para você, por essa experiência de anos na área da educação, que eu fui presenteada por escrever algumas apostilas, e já na década de 80, eu já tinha aula de robótica, você acredita? Eu acho que isso foi um presente. E por ter acontecido isso na minha vida, eu tive a oportunidade, de atuar na educação, desde a educação infantil até hoje a universidade, que eu também ministro aulas na pós-graduação, né? Bom, meu polo. Meu polo é diferente. De educação à distância, sim, mas nós temos um tratamento muito diferenciado. Nós nos preocupamos, em primeiro lugar, com um atendimento imediato aos nossos alunos, através das nossas redes sociais. Nós temos todas as redes sociais, inclusive LinkedIn, tá? Nós nos preocupamos também com o bem-estar, com o acolhimento do aluno, porque não que ele é um aluno de uma educação à distância, que ele não vai ter esse acolhimento. Esse acolhimento que ele tem que... Porque também nós temos o ambiente físico, onde ele pode usar esse ambiente físico, onde ele pode conversar com toda a nossa equipe, com os nossos colaboradores, que são, assim, excelentes. Eu falo que eu tenho uma equipe de tutores e colaboradores maravilhosos, que nós aprendemos também a lidar com todas as faixas etárias, porque também tenho alunos de todas as faixas etárias, né? Então, nós temos no nosso polo um diferencial, que é o atendimento, que nós fazemos um cronograma para o aluno. Nós sabemos que um aluno EAD, ele é um aluno que tem mais autonomia, sim, mas muitas vezes, Maíra, ele não sabe usar dessa autonomia, e ele acaba se perdendo, porque ele não tem orientação. Então, nós temos no nosso polo o cronograma do aluno, que é passado por mim, que também sou coordenadora do polo, pelos meus colaboradores,
pelos tutores, né? E onde conversamos com cada um. Por quê? Nós sabemos, ninguém é igual a ninguém. Mesmo no presencial, nunca existiu uma sala homogênea, não é verdade? Então, cada um tem o seu estilo de vida, o seu horário. Ainda mais no nosso polo, que nós temos toda a área de saúde, que não é só essa parte virtual, ela é flex, porque nós temos as aulas presenciais também, obrigatória pelo MEC, que é o correto, né? E nós explicamos bastante isso para os nossos alunos dessa importância. E nós temos também, além disso, nós trabalhamos todo um encantamento, um acolhimento no ambiente. É um lugar extremamente gostoso, acolhedor. E nós fazemos no Polo, eu acho que, na verdade, é um dos únicos que nós temos um atendimento psicopedagógico, que ele é feito tanto lá, dentro do Polo presencial, como online, quando eu não estou presente. Por exemplo, as provas são presenciais, uma exigência do MEC. Eu sei que existem algumas IES que não fazem isso, mas isso não é certo, acaba acarretando problemas futuros. Então, o que acontece? O aluno, principalmente se ele é novo, ele não conhece todo esse sistema, ele está aprendendo, não importa a faixa etária, mas ele está aprendendo. O que acontece? Ele vai na minha sala, eu converso com ele, eu pergunto se ele está bem para fazer a prova ou não, se ele quer conversar um pouquinho. Aí depois que nós conversamos, muitas vezes, olha, a maioria das vezes, eles falam, professora, eu não estou bem para fazer a prova. Eu volto outro dia. Porque são 2 semanas, né? E eles voltam outro dia. Então, isso não tem preço. E nós temos também um outro diferencial, que é a tutoria do formando. O que é a tutoria do formando? Quando ele se forma, nós precisamos, muitas vezes isso é jogado, conversar com esses alunos e fazer uma análise de tudo. Se ele fez todas as atividades complementares, se ele fez todos os estágios, se ele está com toda a documentação coerente, porque senão ele não recebe seu certificado. Então, tudo isso é passado para eles. Para você ter ideia, aqui é um segredinho. Na minha sala eu tenho até um colchãozinho. Quando o aluno não está bem, eu tenho alunos, Maíra, da área de saúde, que quando eu entro na sala, eles estão dormindo de cansados. E nós temos que ter essa percepção. O bom educador, ele enxerga a educação de uma forma holística. Ele tem sentimento, ele tem coração. O que falta hoje em dia, né? Eu acho que é isso que eu tenho para te falar na minha primeira pergunta. Que maravilhoso, Solange, que inspiração, né? Eu sempre falo para o pessoal que participa aqui do Conversa de Classe, para as pessoas que a gente entrevista, que o nosso público aqui é de docentes, mas também tem muitos graduandos, né, que ainda vão ocupar os lugares no mercado de trabalho. E acho que os bons exemplos de boas práticas, né, precisam ser trazidos aí para esse pessoal se inspirar, né? Digamos assim, os heróis e as heroínas aí de verdade, né, do cotidiano. E você também ministra aulas sobre tecnologias aplicadas ao ensino superior, né? Eu queria te perguntar quais as inovações tecnológicas que você acredita que tem o maior potencial para transformar o EAD e que vai ser mais atrativo, mais eficiente aí para os alunos se engajarem mais. São muitas. Eu me recordo que em 1999, eu tenho família nos Estados Unidos. Eu fui batizar minha sobrinha. Eu me lembro que quando eu cheguei, o meu cunhado já ministrava aulas online em uma universidade.
Os meus primos já trabalhavam home office. Então, quando eu retornei, a partir desse momento, eu já comecei a ministrar algumas palestras sobre tecnologia, os novos cenários da educação. E foi muito engraçado, em algumas oficinas, enfim, alguns alunos perguntavam para mim, professores, na verdade, né? Ah, professora Solange, mas o que eu vou ganhar com isso? Meu salário vai aumentar com isso? Quase que eu falei para ele. Aliás, eu já começava a minha palestra com um pouquinho do filme dos Flintstones e depois dos Jacksons, porque é exatamente isso que está acontecendo. Eu falei, querido, você não vai ganhar com isso. Isso já vai fazer parte da sua rotina. É fazer parte, vai precisar trabalhar com isso. E está logo aí. Mas é aquela crença, né, Maíra, que você sabe, é cultural. Mas o que eu acho importante também, mesmo dentro das IES, é que ela tenha uma equipe coesa e muito integrada nos bastidores. Porque quando você tem um polo, você sabe como você tem que trabalhar dentro do seu polo. Mas você depende de outras pessoas, de outras coisas, você depende de bastidores mesmo. Então, eles precisam estar engajados, pessoas recicladas, professores reciclados. E eu encontro uma dificuldade muito grande em relação a tudo isso, sabe? Estamos precisando, eu falo geral, não estou falando só da minha, do Brasil, vai, pessoas que se conversem, que façam um planejamento, como eu faço no Polo. Nós fazemos planejamento semestral. Nós estudamos também, nós temos grupo de estudos, porque nós não podemos parar. E é isso que está faltando. Porque como que você vai? Você tem, por exemplo, vai precisar montar um cronograma ou de estágio, ou um cronograma de aula prática, ou um cronograma para provas. Se as pessoas ou todos os coordenadores de cursos não se comunicarem, o que você acha que vai acontecer? Vão marcar provas no meio de feriados, né? Vão esquecer, eu falo que isso é típico de professor mesmo, educador, desde de um ensino da educação infantil, né? Que nós já estamos acostumados com aquilo e vai seguindo dessa forma, né? Você fica atento como que eu posso dizer, a datas comemorativas, que mudam conforme os anos vão passando, os dias mudam. Então, parece aqueles planejamentos antigos que nós saímos até as escolas e, nossa, semana de planejamento, vamos deixar esse aqui mesmo, está pronto e acabou. Não, nós precisamos usar de tecnologias novas, nós precisamos estar mais engajados, e não importa a faixa etária. Nós precisamos de uma comunicação mais coesa. E tem uma outra coisa que também é cultural. Infelizmente, no nosso país ainda, eu que viajo bastante, as pessoas têm um certo, eu falo que é uma síndrome, acho que de orgulho, muitas vezes um termo bem chulo, nariz em pé, que gostam de ser um melhor que o outro, sendo que uma pessoa depende da outra, ninguém consegue viver sozinho, fazer as coisas sozinhos. E isso me parece que não entra na cabeça das pessoas. E é isso que nós estamos precisando para que possamos ter uma educação à distância de excelência. Eu acho que é isso, né? E fora que precisamos agora com a inteligência artificial, meu Deus do céu,
ela já faz parte, ela não veio tomar o lugar de ninguém, meu Jesus. Você tem razão, Solange. Eu estava te ouvindo, né, e estava pensando aqui o seguinte: você traz aí na sua fala que a implementação da EAD não depende só de tecnologia, né? E acho que é um estereótipo aí que as pessoas têm em relação ao ensino à distância. Mas também existe ali o fator formação de professores, que é muito importante, né? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber mais aprofundado quais são os pontos que você acha que precisam ser abordados na capacitação docente para que o ensino EAD seja realmente eficaz e humanizado. Eu me recordo após a pandemia, porque eu não tenho só eu não trabalho só com EAD. Eu tenho 2 cursos, eu tenho um curso de gestão escolar. Eu falo meu marido, porque ele agora sim, nesses 2 cursos, ele é o meu chefe. E um de compras, que hoje falamos que ensino, mudou de nome 3 vezes. Ensino online, ao vivo online, que mudou, tinha um outro nome, ao vivo online. Era home class, na verdade, mas é ao vivo online. É pela plataforma, é ao vivo mesmo, tá? Tem 2 vezes por semana, é uma pós-graduação. E nós tínhamos esses cursos somente presenciais antes da pandemia. Quando entrou essa pandemia, que nós tivemos que mudar tudo. Tivemos porque é o que eu falei no início da nossa entrevista. Não fomos treinados para isso, enquanto outros países já trabalhavam com isso há muito tempo. Quantos professores nós tivemos que dispensar porque não acreditavam, porque não quiseram, e as desculpas foram, nem sei te dizer, porque não chega nem a ser por faixa etária, não. Aliás, eu tive, olha que coisa mais engraçada, né? E isso acontece até muitas vezes no EAD. As pessoas que têm um pouquinho uma faixa etária mais, como que eu posso dizer, dos 30 para frente, ela entende um pouquinho melhor. Tanto é que eu até peço nas minhas aulas, tá? Para que assistam filmes. Eu vou deixar um filme aqui que eu gostaria que todos assistissem, que conta toda a história de como surgiu a tecnologia, que são jogos da imitação. Tem na Netflix. É um filme, é uma história real. É muito legal que todos assistam, professores, alunos, enfim. Porque tudo nessa vida, Maíra, tem uma história. E as pessoas não param. É essa dificuldade que foi para implantar esse ensino à distância, o híbrido. Eu já falava, eu lembro que eu fui ministrar uma palestra em uma faculdade já sobre metodologias ativas antes da pandemia. Então, eu já falava sobre isso. E era muito difícil as pessoas entenderem. Então, foi aquele boom, né? Que pegou tudo assim, daquele jeito. E eu sempre trabalhei, além desse filme, tem um senhor estagiário com o De Niro, tem os estagiários do Google, tem tantos momentos que nós podemos trabalhar, e são esses momentos que os professores precisam se reciclar para trabalhar também com o quê? Com dinâmicas. Nós podemos ministrar dinâmicas, mesmo aqui no Uruguai, onde eu ministro aulas de TICs, eu consigo trabalhar com meus alunos pela plataforma com dinâmicas que eles se divertem. Eu tenho que modificar o meu jeito de ser, eu tenho que pensar que eu estou num ambiente presencial e que eu posso adaptar aquilo que eu fazia online. E eu consigo adaptar. Eu consigo dar um sorriso. Eu consigo passar para você esse amor, sabe?
E outra coisa importante também, de toda essa reciclagem, que não parem de se reciclar. Não adianta eu fiz um curso tal, eu fiz uma imersão tal, não. E para um sucesso, isso eu trabalho muito no meu polo também. E principalmente numa das disciplinas que eu ministro na pós-graduação, que é programação neurolinguística, mas a programação neurolinguística propriamente dita, tá? Desde da sua história, de como surgiu, não essas coisas mais, sei lá, do jeito que anda por aí. E eles precisam, e eu trabalho muito com sistemas representacionais, que são visual, auditivo, sinestésico e hoje o digital. Uma pessoa é diferente da outra. Por exemplo, mesmo nas aulas, e mesmo lá no polo, por exemplo, eu tenho um avatar chamado Andrezinho. Ele conversa com as pessoas. Se você entrar nas minhas redes sociais, ele conversa. Eu fui atender uma aluna um dia, que ela olhou para mim, ela estava numa situação muito ruim na vida. E ela falou assim para mim, professora Solange, sabe quem me anima? O Andrezinho. Sabe? Gente, ele é um bonequinho. Ele é um avatar. Mas ela só entende quando ele fala. É um dos motivos que todos precisam entender, que eu acho que isso é muito importante para os professores conseguirem, como que fala, conseguir acolher seu aluno, trazer o seu aluno da tela para você. É bem isso. Porque existem alunos que são auditivos, que nós aprendemos com os nossos pais, avós, olha nos meus olhos para falar comigo. Mas aquela pessoa que é auditiva, quando você vai explicar alguma coisa para ela até olha nos seus olhos, mas ela já inclina. Então, com essas pessoas, o que eu faço? Eu falo com elas por áudio. Que é outra coisa que eu gostaria que os professores, os colaboradores, as pessoas que trabalham, principalmente com tecnologia, entendessem que o áudio foi feito para isso, inclusive para inclusão. Não que o áudio é chato, ou que o áudio, sabe, é extenso. Não. Ele não foi criado à toa. Nada nesse mundo foi criado à toa. O professor, nesse momento, ele precisa entender. Se ele é visual, ele precisa trabalhar com esse aluno de forma diferenciada. Não importa se ele está numa sala de aula com você em uma tela. Não importa, Maíra. E o sinestésico, que é aquele como o Andrezinho, ele consegue tocar o coração. É você, até na própria câmera, fazer assim, ó. Vamos dar as mãos? Vamos passar essa energia boa do que nós estamos aprendendo? Vamos explicar e vamos trabalhar aquele conteúdo como se estivéssemos contando uma historinha. Isso é amor. Isso é reciclar. Isso é o ensino, é a educação que nós precisamos no nosso país. Eu acho que é isso. Solange, que maravilhoso. Eu quero te agradecer pela sua generosidade, agradecer por você ter aceitado estar aqui com a gente e compartilhar esse carinho, esse amor que é nítido aí que você tem pela educação, pelo ensino EAD. E quero saber, Solange, se você quer deixar uma mensagem de finalização aí, falando alguma dica para o pessoal, ou até mesmo aí falando um pouquinho do futuro do ensino à distância. Eu vou falar um pouquinho sobre Sócrates. Sei que nada sei. É bem isso que eu quero deixar. Que ninguém é insubstituível e que não sabemos tudo.
Nós podemos ter 400 diplomas debaixo do braço, mas por onde passarmos, nós temos que ter a humildade de aprender, sabe? E porque nós temos que entender que todos os lugares, sem exceção, tá? Regiões diferenciadas, países diferentes, o Brasil que é enorme, são bairros diferentes, regiões que falam de formas diferentes, e que cada lugar tem suas normas e suas regras. Então, além de uma visão holística, não só sobre educação, mas sobre a vida, sabe? É essa a receita de um bom educador, seja no presencial, seja no EAD. É isso. Eu queria deixar um beijo muito grande no coração de todos. E outra coisa, não desistam. Por mais difícil que seja, porque muitas pessoas pensam que a educação à distância é fácil, não é nada fácil. Não desista. Siga em frente. Que o resultado não tem preço. Solange, que maravilhoso. Muito, muito obrigada mesmo pela sua presença, pela entrevista. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Até mais.